Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, grande ensinamento nos traz hoje Jesus através do Evangelho. Conseguiremos perceber pela leitura do Evangelho desta parábola dos dois irmãos e por aquilo que nós conseguimos compreender que precisamos ter uma igualdade entre a nossa palavra e o nosso agir. Como é ruim quando dizemos uma coisa e fazemos outra. Tem que haver conectividade entre a voz e a ação. É isso que nós queremos hoje entender pelo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir nos faz uma pergunta muito simples. E como bem vimos, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo prontamente responderam e acertaram o questionamento de Jesus. Nós também somos questionados todos os dias sobre realidades que nos cercam e precisamos dar respostas coerentes usando do bom senso e da sabedoria. Nem sempre é fácil a gente tomar as medidas ou as posturas certas diante da vontade de Deus. Mas, se usarmos de bom senso, se pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude sempre em nossas atitudes, em nossas respostas, é certo que nós estaremos no caminho reto e justo. Esta parábola dos 2 irmãos é de uma sabedoria ímpar e às vezes revela nossas intenções e maneira de ser. Vimos que um agricultor tinha 2 filhos e o pai pede a eles para que fossem trabalhar na vinha.
vemos pelo relato que um deles se dispõe imediatamente a ir. Imagine a alegria daquele pai diante da resposta positiva do filho de que sim, que ele iria trabalhar no campo, que ele iria trabalhar na vinha. É uma atitude de prontidão daquele filho. Só que ele não foi. Ele disse que ia, agradou o pai, mas não foi. Disse que sim, mas não cumpriu a sua palavra. Às vezes também nós agimos assim. Nos mostramos prontos para fazer o que Deus nos pede, mas às vezes não fazemos, porque os medos, as preocupações da vida e tantas outras coisas que nos envolvem tiram de nós este desejo ou este caminho de fazer a vontade de Deus. É preciso refletir sobre isso. O outro filho contestou, disse: eu não vou, disse que não iria, mas refletiu melhor e acabou indo trabalhar para o pai na vinha. É o grande problema que Jesus evidencia no Evangelho, que é o contraste entre falar e agir. Falar e não fazer. É um erro nosso e que às vezes nós cometemos. Sabemos que o que nos importa é fazer a vontade do Pai. O ser humano não é julgado apenas pelas suas intenções ou pelas suas palavras, mas sobretudo pelo seu agir. É a ação do homem e da mulher que mostra se de fato nós estamos fazendo a vontade de Deus. Por esses dias, refletimos aquela passagem do Evangelho de Mateus que nos diz: Senhor, Senhor. Lembram? Senhor, Senhor. Não é todo que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai. Então não adianta às vezes nos colocarmos em oração, Senhor, Senhor, mas depois não fazer nada do que nos pede o Senhor. Então a palavra e a ação, a oração e a ação devem estar unidas para que uma não se perca da outra. Percebemos também que o caminho para se chegar ao reino dos céus passa exatamente pela obediência. E é claro que dos dois irmãos, aquele que fez a vontade do Pai, arrependido de dizer não, foi trabalhar, este está no caminho do reino. Que mesmo que a gente às vezes conteste a vontade de Deus, mesmo que às vezes a gente ache muito difícil cumprir a vontade de Deus, mas fazer é o que nos coloca no caminho do reino. Não adianta fingir. Eu faço, eu gosto, é importante, mas nada faz. Mas o que Jesus diz, e nós percebemos diante daquela pergunta, que os fariseus, os anciãos do povo, o chefe dos sacerdotes, responderam corretamente àquela pergunta. Que vos parece? Lembra da pergunta? E Jesus conta a parábola. Eles responderam corretamente. Mas o que Jesus diz a seguir causa estranheza naqueles homens, quando diz que os pecadores os precedem no reino dos céus, pois ouviram a pregação de João Batista e se converteram, ao contrário deles, que ouviram, mas não fizeram conta da palavra do Senhor e nem deram sinais de conversão. Queridos irmãos e irmãs, sejamos sinceros.
Sejamos verdadeiros em nossas palavras, que nossas palavras se igualem a nossos atos e não sejamos hipócritas. Jesus abomina a hipocrisia. Quantas e quantas vezes Jesus chama os fariseus, anciãos do povo, os sacerdotes daquele tempo de hipócritas, porque falam uma coisa, mas fazem outra. E nós não queremos ser desta forma. Façamos um exame de consciência sobre isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.